Olá, tudo bom com vocês? Eu sou Roberta Rocha e hoje eu tô aqui para contar vários relatos sobrenaturais. Vamos fazer uma coletâneazinha, vou trazer vários relatos num vídeo só. Espero que goste. Se já gosta do tema, deixa seu like, se inscreva no canal, isso me ajuda muito na divulgação. Se tem um relato que queira estar compartilhando conosco, envia por e-mail que vai estar aqui na descrição. Bora lá para os relatos? O primeiro relato é Batidas na Janela. Eu vou contar um fato que aconteceu comigo, quando eu tinha uns 7 anos de idade. Morávamos eu, meus pais, numa casa de madeira simples, de 4 cômodos, dos quais 2 quartos, uma sala e cozinha. O banheiro era na casa da minha avó, que ficava no mesmo lote. As janelas dos quartos, davam para um terreno baldio. Eram janelas de madeira que fechavam com treliças apenas. Certa noite, meus pais estavam na sala vendo TV e eu fui dormir. Ouvi uma batida na janela e eu gelei. Ouvi novamente. Então, chamei minha mãe, que disse que era coisa da minha cabeça, e me cobriu e me deu boa noite. Me mandou ir dormir. Me cobri até a cabeça e apaguei, morrendo de medo. Durante a madrugada, a minha mãe veio no meu quarto, acendeu a luz e perguntou: Quem tá aí? Aí, nisso que ela questionou, eu acabei acordando. Do outro lado, apenas o silêncio. Minha mãe insistiu: Quem tá aí? Meu pai veio logo atrás e perguntou o que houve, o que estava acontecendo. Foi quando ela disse para ele que alguém estava batendo na janela da minha janela, que alguém estava batendo na minha janela e que eu já havia contado para ela antes de dormir e ela não acreditou, mas agora ela mesma ouviu as batidas na janela. Meu pai perguntou se ela tinha certeza e ela disse que sim, que ouviu sim perfeitamente essas batidas. Ele então pegou um facão, eita, e deu a volta na casa. Não tinha ninguém. Naquela noite, eu dormi no quarto deles e os dois ficaram na sala fazendo vigia. Eita, que será que era aquilo, hein? Bateu na janela e, para variar, nunca se escutam as crianças, vai coisa da cabeça, imaginação, é isso, aquilo, outro. No final, depois a mãe ouviu, não era bem a imaginação da garota. É isso, né? Aí fica-se a dúvida, né? O que será que era aquilo? Mas é isso. Bora pro próximo relato. Vamos separar esse aqui. Próximo relato: bonecas assombradas. A minha família comprou uma casa em outra cidade e nos mudamos. Casa essa que estamos até hoje. Porém, quando fomos ver a casa, ela estava abandonada e os vizinhos ainda tentaram nos contar alguns acontecimentos, mas ignoramos, porque era a única casa que dava para pagar. Com o passar do tempo, fomos descobrindo coisas que tinha na casa. Tiramos o forro de PVC para trocar e ali tinha muitas roupas antigas enroladas em bonecas. A minha avó, ela sempre gostou de ter várias bonecas depois de adulta, porque na sua infância ela não tinha condições de ter. Então ela ficou com essas bonecas e jogamos o resto das coisas fora. Eu sempre tive um certo medo, mas sempre ignorei. Eu e meu filho dormia no quarto que era da antiga proprietária e sempre tínhamos problemas para dormir. Quando começava a pegar no sono, escutava vozes de várias crianças rindo e isso me assustava. Eu acordava, ia ao banheiro para lavar o rosto e olhava no quarto da minha avó. Não tinha
portas nos quartos na época. E parecia que as bonecas estavam se mexendo de uma forma bem rápida. Mudava de feições enquanto eu olhava. Pedi para minha avó se desfazer das bonecas, mas ela ria de mim e dizia que era coisa da minha cabeça. Um certo dia, eu e o meu filho estávamos sozinhos em casa e nitidamente escutamos a voz de criança vindo do quarto. Meu filho começou a chorar e eu fui até o quarto, olhei para as bonecas e de repente uma delas caiu no chão. Não tinha como isso acontecer, pois eu nem toquei na boneca. Eu, assustada e cansada dessa situação, peguei a boneca e resolvi queimar. No momento em que coloquei fogo nela, ela começou a se queimar como se estivesse sangrando, e mesmo no fogo, eu conseguia ver ela sorrindo, um sorriso assustador. Depois disso, minha avó queimou quase todas as bonecas que ela tinha e começamos a dormir melhor. Não ouvia mais as vozes e risadas. Confesso que fiquei com pena da minha avó, mas foi a melhor coisa a se fazer. Até hoje eu tenho medo de bonecas. Olha, primeiro, entramos numa casa nova, tentaram dizer coisas sobre a casa, e aí você vai. Ok, é o que você podia pagar, era a casa que dava para comprar, mas daí você encontra coisas estranhas na casa, tipo bonecas enroladas em panos no forro. Jogar fora de cara, né? Vamos fazer um exorcismo ali, uma limpeza. Eu acho que tem certas coisas que é melhor não guardar, né? É isso. Vamos agora para o próximo relato. Deixa eu separar aqui. O próximo relato é: O estranho visite. Meus irmãos e eu fomos abandonados quando crianças. Eu tinha 1 ano e 2 meses quando isso aconteceu. Então, o nosso pai ficou conosco. Acredito que abandonado pela mãe, né? Mas, como somos 4 e éramos pequenos demais, não tinha como ele trabalhar e cuidar dos 4. Então, ele entrou em um acordo com a minha avó para ela ficar com as 3 meninas e ele ficaria com o menino, que já era maiorzinho e dava para ele levar para a roça. Nossa avó era muito má conosco. Espancava muito as minhas irmãs e maltratava com palavras, até que certo dia, sem falar com o meu pai e nem com ninguém da família, ela deu minhas irmãs das 2 famílias de cidade para 2 famílias de cidades diferentes. E eu continuei com ela, sofrendo, apanhando e ouvindo palavras de maldição. Mesmo assim, fiquei morando com ela até os 16 anos. Bem, quando eu tinha 10 anos, fomos morar em uma fazenda onde não havia nenhum vizinho por perto. O mais próximo morava a 8 quilômetros de lá. Não tinha energia, nem água encanada e muito menos banheiro dentro de casa ou sequer perto. Uma noite eu acordei com o impacto de uma queda terrível. A minha rede partiu e eu caí feio. Mas a minha avó não acordou. Chorei muito lá no chão até aliviar as dores. Como não tinha outra rede e nem cama, eu estendi os 2 pedaços que sobraram da rede e fiquei deitada no chão. Naquela noite, a lua estava linda. Seus reflexos adentraram a casa pelas frestas das janelas e das tábuas. Eu, desconfortada, com dores e com fome, não conseguia pegar no sono e ficava lembrando das minhas primas que moravam na cidade e das brincadeiras de amarelinha, banho de rio e etc. De repente, eu ouvi um ronco de porco, mas lá não tinha porco, só boi e galinha. Aquele ronco se aproximou da janela do quarto aonde estávamos. Eu fiquei paralisada e fixei o olhar
para a brecha maior da janela, na tentativa de identificar o que era aquilo. No entanto, eu fiquei extasiada quando algo grudou na janela e tentava olhar para dentro do quarto. Procurou várias posições até que deu para os dois olhos se encaixarem na brecha e eu vendo tudo, mas eu não conseguia sequer tocar na rede da minha avó. Aqueles dois olhos escorregaram como bolinhas de gude até embaixo. E ao tocar um no outro, fez um barulho igual de quando soltam fogos de artifício antes de explodir, e sumiram dali. Pela manhã, contei para minha avó, mas ela só me esculhambou porque a rede havia rasgado e não me deu a mínima no que eu falei. Hoje em dia sou casada, tenho os meus filhos, mas nunca esqueci nenhum detalhe daquela noite. Oxe, o que será que era aquilo? Porco, um barulho de porco. Que negócio esquisito, né? Estranhão, mas é isso. Vamos pro próximo relato? Próximo relato. Velas pretas enterradas no quintal. Eu morava numa casa de 2 quartos e tinha uma casa de 4 quartos no quintal. Essa casa, meu marido comprou quando casamos. Detalhe, a gente via muita coisa lá. Quando meu marido faleceu, eu reformei a casa para o meu filho morar com a família dele. Um certo dia, meu filho acabou se separando da esposa e veio morar comigo. A minha nora então quis trocar de casas, então ela foi para minha e eu fui para dela. Depois eu mandei colocar 2 janelas de vidro na casa, que dava direto para o jardim enorme que tinha nos fundos da casa. Mas sempre que eu chegava no jardim interno, eu sentia uma presença estranha perto da floreira. Uma noite eu estava arrumando a cozinha após a janta. Quando terminei, apaguei as luzes e me direcionei para subir para os quartos. Aí veio na minha cabeça se eu não estava com medo de andar no escuro na sala. Então eu pensei e para mim mesma eu disse que não. Foi quando eu vi sair da floreira um troço grande e escuro e se jogou na janela e fez o maior barulho. Eu comecei a gritar e o meu filho ele veio correndo. Eu contei o que tinha acontecido. No outro dia, eu fui no jardim e comecei a cutucar a terra e encontrei barras de velas pretas enterradas. Recolhi e joguei fora, mas as coisas dentro da casa ainda não estavam boas. Foi quando eu assisti um vídeo de um cara que ele ensinava a colocar na frente da porta um copo com água, sal grosso e um ramo de alecrim, rezar 3 Pai Nossos e 3 Ave Marias. Eu fiz e 3 dias depois, bem cedo de manhã, uma das janelas de vidro estourou de fora para dentro. Eu achei que por ser blintex, estourou porque devia estar com algum problema. Mesmo assim, fiz a oração de novo, coloquei o copo de novo e o barulho novamente na janela. Aconteceu de novo. Agora ela quebrou de dentro para fora, como se alguém pulasse para fora. E nesse dia em diante, nunca mais aconteceu nada. Eu senti a energia limpa. Meu filho voltou com sua esposa e eu voltei para a minha casa. Olha, com certeza, alguém fez alguma coisa. Ali tá claro. Alguém pode ter feito alguma coisa pro casal, pro filho dela, pra nora dela. Tanto é que eles se separaram e depois que ela fez a oração, vocês viram que o negócio pulou para fora, fugiu, foi embora, né? É a explicação que eu vejo disso daqui. E é isso. Se você gostou dos relatos, já deixa seu joinha, se inscreva no canal. Se tem um relato, envia pra gente para estar compartilhando conosco. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!